Oiê! Primeira vez gravando um vídeo para o YouTube. Espero que esses caminhões não fiquem me atrapalhando. E esse foi a melhor luz que eu achei pra gravar. Até a unha, que eu tenho alongamento, caiu. Mas eu falei, eu não vou deixar de gravar por causa dessa unha. Antes de começar, eu já estou quase chorando. Enfim, meu nome é Dari, tenho 25 anos. E sou natural de Gaspar e esse é meu primeiro vídeo no canal do YouTube. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você com certeza sentiu no coração de ouvir sobre paternidade. Então, antes de eu começar esse vídeo, fica até o final que eu tenho certeza que você vai ser muito tocado. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você sobre a minha história. Também já deixa o seu like aqui. Gente, eu estou pedindo para dar um like, é isso mesmo? Não imaginei que isso chegaria, mas enfim. Antes de começar, eu já tô chorando. Mãe é a Rosemary, meu pai é o Osvaldo. Eu sou a mais nova caçulinha. Quando eu tinha em torno de uns 2 anos de idade, eu acho, os meus pais se separaram. E eu fui morar com a minha avó. Porque a minha mãe, ela tinha um emprego, ela tinha um negócio no qual ela não poderia cuidar muito de mim e da minha irmã. Então a gente cresceu com a minha avó. E inclusive sinto muita saudade dela porque ela foi maravilhosa. Eu honro muito a vida dela porque sem ela eu acho que eu não teria tido uma infância tão boa. E quando fui crescendo, a minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela ia na casa da minha avó para dar de mamar pra gente, pra cuidar da gente, assim, mas quem criava mesmo era minha avó. E eu não tinha muito contato com o meu pai. Uma coisa que marcou muito a minha infância, eu nunca me esqueço, meu pai morava perto da minha avó e ele tentava ver a gente, só que a gente não tinha aquela relação de pai com ele, porque a minha mãe já estava junto com outro homem e a gente era muito pequena, então eu não lembrava muito do meu pai, por ele estar muito afastado. E o meu pai, ele, quando separou da minha mãe, ele deixou tudo pra minha mãe, pra ela cuidar da gente. Então, meu pai é uma pessoa muito humilde. E desde pequena eu já cresci com aquele ego inflado, sabe? De a minha mãe tem condições e o meu pai não tem, então eu não quero relação com o meu pai. Eu nunca me esqueço uma vez que o meu pai, por lutar tanto querer ver a gente, ele meio que roubou a gente de bicicleta, eu nunca me esqueço disso. Ele pegou a gente lá na minha avó falando que ia dar uma volta e não quis mais devolver a gente, porque ele queria estar perto das suas filhas. Fui crescendo longe do meu pai, então eu não tive muita relação, muito contato com ele. E fui crescendo e a minha mãe já era junta de outro homem. E fui crescendo na minha avó, então eu vi meu pai esporadicamente. Aos meus 7 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe se juntou com esse homem, de fato. Eles construíram uma casa e decidiram, então, levar eu e minha irmã. E a gente tinha muito conforto nessa casa, assim. Então, nós fomos morar com esse meu padrasto e com a minha mãe. E nisso, cada vez mais eu tava mais longe do meu pai. Eu fui vindo na minha adolescência e eu fui entendendo algumas coisas. Eu fui entendendo que, de fato, o que a minha mãe tinha, o negócio que ela tinha, era algo não muito aceito pela cidade, né? Ela era proprietária de algo que era muito rejeitado pela sociedade, em Gaspar principalmente, porque o natural de Gaspar é uma cidade muito pequena. E eu lembro que eu ia pra escola, minha mãe colocou a gente num colégio particular, eu ia pra escola e eu sentia uma rejeição das pessoas. Então isso fazia com que eu começasse a entender por que eu era rejeitada. E a minha mãe trabalhava muito. Bom, então eu fui crescendo e no meio disso tudo, e quanto mais eu fui vindo da minha adolescência, mais eu me afastava do meu pai, eu tinha vergonha. Por quê? Porque eu não tinha esse amor, eu não tive a figura paterna, não fui permitida viver isso com o meu pai. Eu via ele de vez em quando, mas eu lembro que eu não conseguia nem abraçá-lo, eu não conseguia dizer o quanto eu amava, porque de fato eu não amava. Hoje eu entendo que o amor, ele é uma construção de relacionamento, não é simplesmente por ele ser meu pai eu vou amá-lo, mas é uma construção de vivência. Então, quando eu não tinha esse relacionamento com o meu pai, não tinha como eu sentir esse amor por ele. Comecei a crescer uma criança muito rebelde, muito revoltada, muito agitada. E fui me envolver
no meu primeiro relacionamento aos 13 anos de idade. Eu tinha 13 anos de idade, a minha mãe se separou desse noivo, desse marido dela. Ela se separou dele depois de 8 anos, mais ou menos. Então, além de não ter mais o meu pai, eu não tinha mais essa figura paterna dentro de casa que ainda supria aquela falta. Então, eu comecei a me tornar em busca desse amor, dessa paternidade. Hoje eu entendo que tudo que eu fiz foi em busca desse amor de pai. Eu comecei a me relacionar. Então, aos 13 anos de idade, eu me relacionei com o meu primeiro namorado. Eu namorei 4 anos. Eu lembro que foi um relacionamento bem tóxico pra mim. Não foi um relacionamento nada saudável. Eu era uma criança. Eu não entendia nada. Então, eu entrei num relacionamento buscando aquilo que faltava dentro de casa, que era a figura do meu pai. E eu comecei a transferir essa falta para esse relacionamento. Então foram 4 anos muito difíceis. Eu era uma menina emocionalmente muito instável. Eu era uma menina que tinha muita dependência emocional. Então eu me submeti a muita coisa por desejar esse amor. As feridas, porque essa fase dos 13 anos é a fase que a gente descobre a nossa identidade quanto menina, quanto pessoa. E por eu não ter essa identidade, eu desejava ser o que essa pessoa gostaria que eu fosse. Eu queria ser essa mulher que ele desejasse, mas eu era uma criança. Então, em busca desse amor, em busca dessa paternidade, dessa direção, eu acabei me submetendo a esse relacionamento. E não parou por aí, porque eu terminei esse relacionamento, foi muito difícil eu terminar, e a minha mãe já estava vivendo uma fase também difícil na vida dela, solteira, acabando que saindo bastante, se envolvendo com outras pessoas, e pra mim era muito natural namorar, era muito natural você ter um homem. Então, porque eu via minha mãe fazendo isso. E o meu pai, enquanto isso, meu pai muito distante de mim. Eu não lembro exatamente qual foi o tempo, qual foi o ano que o meu pai, por ser taxista, ele foi sequestrado. E eu não tinha muito contato com ele. Eu só lembro de receber uma ligação da minha madrasta falando que o meu pai estava no hospital e que ele tinha sido sequestrado, mas que acharam ele, que tentaram matar ele. E naquele momento, assim, me veio o primeiro start de: se meu pai morresse, eu não tenho relação nenhuma com ele, nunca falei que eu o amava. Então, aquilo foi o primeiro toque, assim, que eu recebi. Meu Deus, Dari, você precisa se aproximar do seu pai. Mas ainda assim não foi o suficiente. Comecei a terminar esse relacionamento, logo depois eu já entrei em outro. E assim foi durante até uns 17, 18 anos. Eu terminava um relacionamento, eu namorava 2 anos, eu entrava em outro, entrava em outro. Então essa área de relacionamento, essa área sentimental na minha vida foi muito deturpada, muito. Eu não tinha uma identidade, eu não sabia quem eu era, eu simplesmente queria, eu lembro que eu desejava muito ter uma família e eu achava que os relacionamentos seriam o que ia me livrar de tudo que eu tava vivendo naquela adolescência com a minha mãe. A minha mãe nessa época entrou em depressão, então eu lembro que eu só queria fugir disso. Eu queria fugir dessa minha realidade. Mas o que eu fazia nesses relacionamentos? Eu transferia aquilo que eu desejava do meu pai, aquela falta da paternidade, para os meus relacionamentos. Então, eu nunca me esqueço que um dos meus namorados falou: Dara, às vezes você quer que eu seja o seu pai, mas eu não sou o seu pai. Porque eu queria que eles me cuidassem, que eles me dessem uma direção, que eles me sustentassem, que eles me dessem o amor. E foi um relacionamento atrás do outro. Eu via que nada supria aquele vazio que eu sentia. Então eu cresci sofrendo muito em relacionamentos. Eu era muito frustrada nos relacionamentos. Eu não conseguia ficar sozinha. E eu achava que os meus namorados, que um relacionamento seria o que ia me livrar disso. Sobre a paternidade, enquanto a gente não tiver isso resolvido, ela vai desencadear várias coisas dentro de nós. Seja compulsões, seja falta de identidade, seja relacionamentos frustrados. A paternidade, ela é algo muito sério na vida de uma pessoa. Me envolvia sempre com homens e querendo buscar esse amor. Até que eu entendi no meu último relacionamento de 2 anos, quando eu tinha uns 17 anos, eu percebi. Foi quando essa pessoa falou pra mim: Dara, você está querendo que eu seja o seu pai, e eu não sou o seu pai. Então, eu achava que a falta do meu pai não era algo significativo até então. E foi quando eu percebi isso. E aí, eu lembro que eu terminei esse relacionamento, eu falei: eu preciso me curar disso. Eu preciso me curar disso.
não tá certo, tem algo acontecendo comigo, não tá certo. E foi então que eu decidi terminar esse relacionamento e eu falei, custe o que custar, eu vou buscar a minha cura. Mas eu fui buscar em várias outras coisas, busquei em outras religiões, e eu lembro que eu comecei a ler livros, comecei a me dedicar. Eu lembro que eu tinha vergonha de estar nos lugares, eu morria de vergonha. Eu fazia de tudo para ser aceita e ser amada. Até aí foram mais 2 anos, então eu comecei a buscar um autoconhecimento, eu comecei a fazer cursos, comecei a ler livros. E morando numa cidade vizinha da minha família, morando sozinha, dividi apartamento com uma menina, comecei essa busca e eu senti um vazio. Eu precisava resolver isso dentro de mim, eu precisava tirar essa angústia que existia dentro de mim, que eu não sabia de onde vinha. Era uma frustração, era um medo, era uma ansiedade, tive crise de ansiedade, de parar no hospital, era um desânimo, uma tristeza, uma falta de propósito tão grande. E eu comecei a buscar autoconhecimento. Até que eu conheci uma menina que ela me convidou para participar de um projeto social com ela. Eu já estava estudando psicologia e ela pediu para ver se eu não poderia participar com ela desse projeto, ajudá-la nesse projeto. Foi quando então eu comecei a ajudar ela nesse projeto, morando em Blumenau, e eu comecei a sentir que ali a minha vida ia mudar. Ela foi morar para Balneário Camboriú, aqui perto, e um dia ela me fez um convite de morar com ela. Então, eu disse, eu não tenho nada a perder aqui, eu preciso melhorar minha vida, eu quero estar perto de pessoas que aparentemente me mostravam ser bem-sucedidas, que estavam se dando bem na vida, preciso estar perto dessas pessoas. Então, eu fui morar com ela em Balneário Camboriú, eu lembro que eu levei uma malinha de roupa e fui morar pra lá, sem entender o que iria acontecer. Chegando lá, na primeira semana, eu falei, meu Deus, o que essa menina tem? Ela tem algo diferente. Era uma pessoa diferente, era uma pessoa que também já tinha passado por muitas coisas na vida, mas algo tinha mudado na vida dela. Foi então que na segunda semana que eu estava morando com ela, ela me fez um convite e esse queria mudar a minha vida. Então ela me convidou para ir à igreja e eu fui à igreja com ela e já desde o primeiro dia eu senti que ali estava o que eu morando longe em outra cidade, eu fiquei um tempo muito afastada da minha família, eu os via muito pouco, porque Deus me levou pra longe, pra me tratar, pra depois me trazer novamente, que eu não sabia que Ele iria fazer isso. Então, comecei a receber algumas palavras, comecei a ser curada, Deus começou a ir tirando as minhas cascas, foi tirando em camadas, me curando em camadas, fiz vários processos, nisso foi trabalhando a minha identidade, no meu relacionamento, foi mudando os meus desejos e começou a parte da minha família. Então, comecei a olhar para o meu pai de uma forma diferente. Comecei a ver que a paternidade de fato precisava ser curada. Só que eu comecei a sentir um amor que eu nunca sentia antes. Comecei a ser amada por Deus e a buscar esse amor de Deus. Eu me senti tão amada, mas tão amada por Deus. Eu senti um amor que eu nunca encontrei em outro lugar, que eu só queria isso. E hoje eu falo, meu Deus, é um amor que eu nunca senti na vida. Então é só o que eu quero buscar. E aí eu comecei a buscar muito esse amor de Deus. E Deus começou a tratar minhas feridas, começou a me curar. Eu fiquei morando 3 anos mais ou menos longe. Foi quando então eu comecei a olhar para o meu pai de forma diferente, a olhar para a história dele de forma diferente. Mas eu só fui curada da paternidade quando veio de Deus. E a partir desse meu processo de cura, Deus começou a tocar o meu coração para eu lidar com essas feridas de forma diferente. Que o meu pai merecia esse perdão, que o meu pai, a minha mãe precisava desse perdão, a minha história precisava, e que ainda dava tempo de o meu pai conhecer esse amor também. Querida, mal sabia eu. Chegou um certo momento em que eu acho que Deus falou, filha, agora você está pronta, volte para a sua terra. Quando Deus falou para eu voltar para casa, eu falei, não, eu não quero. E o meu maior desejo era que a minha família conhecesse Jesus, que o meu pai conhecesse Jesus, que o meu pai recebesse esse amor, porque ele também não perdoava por tudo que aconteceu na vida dele. A minha mãe também não, e toda a minha família. E eu falei, não, Deus, mas eu não preciso voltar para minha cidade para isso acontecer. E Deus começou a gerar no meu coração o desejo de voltar para minha cidade por um único motivo.
dar esse amor de Deus para minha família. E eu lembro que Deus falou muito ao meu coração: você não está indo sozinha, você é uma nova Dária, você é uma filha amada, você é curada, você é perdoada, e agora está na hora de você ser essa pessoa curada, amada, e deixar isso respingar na sua família. Foi um processo muito difícil, mas custe o que custar, eu obedeci. E faz 1 ano que eu voltei para minha cidade. E eu lembro que o meu pai sempre foi uma pessoa, apesar de muito distante, ele fazia de tudo por nós. Ele tinha o maior orgulho da gente. As pessoas perguntavam das filhas, eu lembro que eu dava às vezes umas camisetas de presente para ele com algumas fotos. Nossa, ele andava com aquilo 10 anos se deixasse. Porque ele tinha orgulho das filhas que ele tinha. E ele queria poder dar esse amor pra gente, mas a gente não permitia. Minha irmã, a gente nunca permitiu que ele desse esse amor pra nós. Eu voltei, ele era a pessoa mais feliz da vida. A mais feliz da vida. E eu voltei pra minha cidade, morar perto da casa dele. Deus me trouxe pra morar perto. Hoje eu moro na frente da casa do meu pai. E eu lembro que na primeira semana que eu cheguei, foi logo quando a gente estava em pandemia, eu cheguei aqui fazendo a minha mudança, muito triste, ainda não entendendo nada que estava acontecendo, porque eu não queria estar aqui, mas pela minha família, Deus falou no meu coração: nosso maior chamado é a nossa família. Então aquilo que eu fiz em você, eu quero fazer na sua família também. E aí eu voltei para minha cidade e na primeira semana que aconteceu, eu peguei Covid. Isso foi perfeito, porque eu fiquei muito doente, eu não tinha fome, eu ficava muito fraca, eu não tinha como fazer comida, e adivinha quem? A única pessoa que pôde cuidar de mim? Foi o meu pai. Ele é a única pessoa que as pessoas diziam: não vai lá, porque ela tá com Covid, você vai pegar Covid. E ele era a pessoa mais medrosa de ter Covid. Só que quando a filha dele pegou Covid, ele enfrentou esse medo. Foi como assim, meu Deus, ele falou: eu posso morrer, mas a minha filha, eu vou cuidar dela. E nesse tempo que eu fiquei com Covid, ele era a única pessoa que ficava aqui comigo. Ele era a única pessoa que fazia comida, me trazia comida todos os dias, me levava para o hospital. E ali Deus foi trabalhando ao meu coração e eu fui recebendo tudo aquilo que eu não ganhei por muitos anos. O cuidado de um pai. Eu nunca me esqueço, a cena que marcou a minha vida e marcou a minha história foi quando eu estava exatamente nesse quarto, dormindo. Meu pai acabou pegando no sono na sala, de madrugada, esperando porque eu tava muito mal. E aí ele foi pra casa, tava chovendo, eu olhei por essa janela aqui, eu olhei lá pra baixo, meu pai saindo do portão naquela chuva de madrugada, e o Espírito Santo falou no meu coração: esse é o amor de pai que eu tenho pra você. Custe o que custar, eu estarei aí. E eu olhei assim, eu falei: meu Deus, olha o amor, o pai que eu sempre desejei, o homem que eu sempre achei que deveria fazer as coisas por mim, tá ali, ó, saindo na chuva de madrugada, indo pra casa dele. E eu vi Deus, eu vi Jesus, eu vi o Espírito Santo no meu pai. Aquilo foi assim, ó, muito forte ao meu coração, e ali começou a cura da paternidade. E começamos a viver um novo tempo, meu pai muito presente, meu pai todos os dias vindo aqui, e Deus começou a tratar o meu coração de perdão, de olhar para o meu pai de um novo jeito, uma nova história, olhar para ele com carinho, com amor, e dar para ele todo o amor que ele merece. E nesse tempo que eu estou aqui em Gaspar, o meu pai está recebendo a oportunidade de ser pai, e eu recebendo a oportunidade de ser filha. Deus está tratando isso em nós. Muitas coisas já aconteceram, muitas coisas ainda vão acontecer, e hoje eu falo que eu faria tudo novamente, eu viveria tudo novamente para estar aqui onde eu estou, mesmo não estando aonde eu desejo estar, mas Deus, eu estou no centro da vontade de Deus. Estando aqui, eu estou permitindo olhar para o meu pai diferente, e tudo na minha vida tem mudado. A minha identidade, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu consigo receber o amor de Deus, porque até então eu achava que eu sabia receber o amor de Deus, mas eu não olhava a Deus como meu pai, eu olhava a Deus como meu Senhor. E muitas coisas começaram a acontecer, uma liberdade
no meu coração uma confiança, uma fé, uma tranquilidade de quem eu sou, da minha história, da minha vida. Muitas feridas foram tratadas. Hoje, assim, ó, eu não consigo explicar tudo os frutos que geraram dessa cura da paternidade. Mais ou menos uns 3 meses atrás eu participei de uma conferência de uma igreja e eu lembro que eu chorava muito e só falava: Deus, eu quero dar o controle de tudo na tua mão, porque eu era uma pessoa muito controlada, eu queria ter o controle. Quando eu sentia que as coisas saíam do meu controle, eu ficava muito desesperada. E eu queria tomar a frente de tudo, porque eu sempre tive que tomar a frente, não tive um pai, não tive uma mãe, eu sempre tive que tomar o controle muito cedo da minha vida. E eu queria parar, porque eu tava cansada, tava sobrecarregada. E eu lembro que eu orando muito naquela conferência por isso, e no último dia teve uma sala de oração, e aí eu achava que isso era por conta da ansiedade, porque às vezes a gente tenta tratar aquilo que a gente percebe que é, mas existe uma ferida muito além. E eu lembro que eu fui para essa sala de oração, era um casal, e eles começaram a pedir pelo que eu queria orar, e eu falei que eu queria dar o controle para Deus, né? Que eu não queria mais ter o controle da situação e tomar sempre a frente de tudo. E eles começaram a orar, eles não sabiam de nada, e eles chegaram ao ponto de dizer... E aí eles começaram a dizer: Dara, você teve que tomar o controle muito cedo da sua vida, por isso que hoje você tem medo de dar o controle, você tem medo de confiar em Deus. Talvez você não teve um pai presente, talvez seu pai foi ausente na sua infância, e isso te fez ter muito medo. E aí eles começaram a falar, a orar por isso, a falar sobre o meu pai. O seu pai não te deu, não porque ele não queria, mas porque ele não tinha para te dar, ele não teve a oportunidade. E eu comecei a sentir aquilo, a olhar por toda a minha história, e eu lembro que eles fizeram uma oração de perdão. E aí, como se o meu pai estivesse ali, e fizeram eu declarar e falar sobre o perdão liberado para o meu pai, perdão liberado para o meu passado. E aquilo foi muito forte, porque eu orei com tanta fé, com tanta convicção. Foi um selo de tudo que eu já estava vivendo. E aí aquele homem me abraçou, eu senti como se fosse o meu pai. E eu lembro que eu voltei daquilo ali, assim, eu comecei a abraçar o meu pai diferente, comecei a olhar para o meu pai diferente. E foi muito lindo, porque ali foi um selo, assim, de perdão de tudo que havia acontecido. E a partir daquilo, muitas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo. E hoje eu me sinto uma pessoa muito mais segura, uma menina amada por Deus. Hoje eu sou uma filha amada por Deus, hoje eu recebo o amor de Deus. Eu sinto Deus cuidando de mim todos os dias. Eu falo, se eu tô triste, antes eu lembro que eu tava triste por uma situação, eu queria meu pai, eu queria minha mãe pra me consolar. Hoje a primeira pessoa que eu penso é em Deus, porque Ele é meu pai. Ele é tudo que eu preciso, e a partir disso eu consigo, desse lugar eu consigo ser filha do meu pai terreno também. Então, esse vídeo é pra mostrar pra você que a paternidade, ela é muito importante na nossa vida. Ela é muito importante que a gente olhe pra ela com cuidado, com amor, com carinho, e permita que Deus cure nossa paternidade, que Ele seja o nosso pai. Algumas coisas que mais desencadearam, uma das coisas que acontece nós quando não temos essa paternidade, o que a paternidade, a falta do nosso pai terreno e de receber o amor de Deus pode nos causar, são inúmeras. Como, por exemplo, baixa autoestima, ansiedade. Nós estamos propícios a entrar em relacionamentos tóxicos e abusivos. Nós temos muito medo de sermos abandonadas quando a gente não tem essa paternidade resolvida. Então a gente quer ter o controle de tudo por medo do abandono. Um vazio que nada preenche. E hoje eu vejo que eu achava que era a questão da minha mãe que eu tinha que resolver. E o que preencheu foi a minha paternidade. E hoje eu consigo me relacionar com a minha mãe, e hoje eu consigo me relacionar com o meu pai, partindo de uma segurança, de uma estabilidade emocional, de uma confiança que eu não espero mais nada deles.
E a minha confiança está totalmente em Deus. Então, hoje, muitas coisas mudaram, a forma que eu olho para um homem, a forma que eu penso no relacionamento, que eu estou buscando um relacionamento é muito diferente. E hoje eu consigo receber todo o amor do meu pai, eu sinto que para ele também algo mudou dentro dele. Meu pai hoje está conhecendo a Jesus também. E em breve, daqui a um tempo, eu venho voltar e gravar um vídeo falar sobre o que meu pai está vivendo com Deus também, né? Tenho certeza disso, toda a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo que um dia foi mais destruído, hoje está sendo restaurado por Deus. Então, se você está vendo esse vídeo, se você chegou até o final, não perca a esperança. Coloque todo o seu medo, todos os seus problemas, todas as suas dores, todas as suas feridas no seu Pai, que é Deus. Reconheça esse amor de Deus, recebe esse amor de Deus, permita receber esse amor de Deus, para a partir desse lugar você conseguir ser curada também da sua paternidade. E viver livre disso, viver livre desses sintomas que a falta do nosso Pai gera em nós. E obrigado por assistir até o final. Até o próximo.